Fala galera, Prof. Lucas aqui na área para mais um vídeo de resolução de questão do Enem. Dessa vez nós estamos aqui com a questão de número 152 do caderno amarelo do Enem de 2025. Esse vídeo ele faz parte de uma série de vídeos de resolução das questões do Enem de 2025. Então, para você não perder nenhum vídeo de resolução, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal do YouTube. Se esse vídeo é o primeiro vídeo que você me vê aqui no YouTube, muito prazer, meu nome é Lucas, eu sou professor de matemática e eu ensino estudantes a alcançarem 800 pontos ou mais na prova de matemática do Enem. Se esse é seu objetivo, se essa pontuação te ajudaria a ingressar no curso que você quer, se inscreve no meu canal para você não perder nenhum vídeo de resolução de questão do Enem, ok? Me siga também no Instagram, meu arroba está aparecendo aí agora para você. Me segue lá no Instagram para você acompanhar um pouquinho da minha vida pessoal, pegar mais alguns detalhes sobre como você vai alcançar essa pontuação estudando menos da metade dos conteúdos de matemática do ensino médio. Então, me segue lá no Instagram para você ter mais informações, ok? Vamos lá, nós temos aqui a questão de número 152 do caderno amarelo do Enem de 2025. Essa é uma questão de regra de 3 composta. Vamos ver aqui o que essa questão diz para a gente. Uma fábrica de tijolos ecológicos com três funcionários, cada um trabalhando 6 horas diárias, produz 720 unidades por dia. Para atender ao crescimento da demanda por esse tipo de tijolo, essa fábrica passou a ter 5 funcionários, cada um trabalhando 9 horas por dia, aumentando assim sua capacidade de produção. Todos os funcionários produzem igual quantidade de tijolos a cada hora, independentemente de trabalharem 6 ou 8 horas diárias. 6 ou 9 horas diárias. O número de tijolos fabricados diariamente após o aumento da capacidade de produção é... Então a gente já sabe que vai haver um aumento de capacidade de produção. Bora lá. Seguindo o padrão, digamos assim, né? o método padrão de resolução de uma questão de regra de 3 composta. A primeira coisa que você faz, tá? Você precisa identificar quais são as grandezas envolvidas nessa questão. Então, nós temos aqui, nesse caso, 3 grandezas específicas. Nós temos o número de funcionários, é uma grandeza. Nós temos as horas diárias, né, as horas trabalhadas por dia nessa empresa, por esses funcionários. E nós temos as unidades, a quantidade de blocos que é fabricada por dia, né, nesse caso. Então, nós vamos colocar aqui, vamos fazer nosso esquema aqui. Ó. Então, nós temos os funcionários, é uma grandeza. Deixa eu só aumentar um pouquinho esse piloto. Pronto, nós temos os funcionários. Nós temos as horas por dia. Aqui nós temos outra grandeza. E nós temos aqui também, pronto, nós temos aqui também as unidades. Então, nós temos aí essas 3 grandezas, tá? Número de funcionários, horas trabalhadas por dia e unidades produzidas. Então, agora nós vamos colocar aqui no nosso esquema todas as informações que a questão traz para a gente. Então, a gente sabe que 3 funcionários trabalhando 6 horas por dia produzem 720 unidades de tijolo ecológico. Essa fábrica ela passou a ter 5 funcionários agora. Então, 5 funcionários... E cada um deles vai trabalhar 9 horas por dia. E aí nós queremos saber qual é a quantidade de tijolos ecológicos que vão ser produzidas, né, por esses 5 funcionários trabalhando 9 horas por dia. Bom, depois que nós colocamos aqui todos os valores que a questão traz para a gente, inclusive a incógnita, né, aonde é que vai a nossa incógnita, é a hora de você comparar se as grandezas envolvidas na questão são diretamente ou inversamente proporcionais. Para isso, ao lado da coluna da grandeza aqui que tem a nossa incógnita, vamos colocar aqui uma seta apontando para alguma direção, para cima ou para baixo. Eu prefiro deixar essa seta apontando para cima, tá? Esse esquema das setas ele vai ajudar a gente a verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. E aí nós vamos comparar cada uma das grandezas com a grandeza das unidades, que é a grandeza que tem a nossa incógnita. Então, vamos comparar a grandeza número de funcionários com unidades produzidas e depois a gente compara horas por dia com unidades produzidas.
Quando a gente faz essa comparação, a gente geralmente considera que a outra grandeza ou as outras grandezas são um valor fixo e faz essa comparação apenas entre essas duas grandezas, a grandeza que tem a incógnita e uma das outras grandezas. Então, vamos considerar aqui, vamos fazer a comparação entre a grandeza horas por dia e a grandeza unidades. Nesse momento, vamos considerar que a quantidade de funcionários é um valor fixo. Então, uma certa equipe de funcionários, trabalhando 6 horas por dia, produz 720 unidades. Se essa mesma equipe trabalhasse 9 horas por dia, eles produziriam, nesse caso, mais unidades, né? Teriam uma produção maior de blocos. Então, observa que quando você aumentou a quantidade de horas por dia, a quantidade de unidades também, a tendência é que aumente. Se você reduzisse a quantidade de horas por dia, a tendência é que a quantidade de unidades diminuísse também. Então, observa que acontece o mesmo fenômeno. O aumento de uma grandeza gera, né, a tendência é que a outra aumente também. E a diminuição de uma resulta na diminuição da outra também. Então, nós temos duas grandezas aqui que são diretamente proporcionais, horas por dia e unidades. Como elas são diretamente proporcionais, aqui ao lado da coluna da grandeza horas por dia, eu vou colocar uma setinha apontada para cima, na mesma direção que está aqui, ó. Como as setas estão apontadas para uma mesma direção, significa que elas são diretamente proporcionais. Agora eu vou comparar a quantidade de funcionários com a quantidade de unidades produzidas e vou considerar que as horas por dia são também um valor fixo. Então, uma equipe de 3 funcionários, trabalhando uma certa quantidade de horas por dia, produz 720 unidades. Se nós tivermos uma equipe com 5 funcionários, veja que eu aumentei a quantidade de pessoas nessa equipe. Vou manter a mesma quantidade de horas por dia. A tendência é que as unidades produzidas também aumentem. Eu aumentei a equipe de pessoas trabalhando, vou aumentar também a quantidade da produção. Então, as duas grandezas também são diretamente proporcionais. Aqui eu também coloco uma setinha apontando para cima. Setas apontando para uma mesma direção indica que as duas grandezas são diretamente proporcionais. Ok? Feito isso, agora nós vamos montar a nossa proporção. Vamos escrever da seguinte forma. A grandeza que tem a incógnita x, nós vamos escrever aqui, ó. Vamos deixar ela sozinha de um lado da igualdade da nossa proporção. Então, 720 sobre x vai ser igual. Essas outras grandezas, a gente escreve as frações que representam elas, né, as razões que representam elas, com os valores nas posições onde eles estão. Então, é 3 sobre 5 vezes 6 sobre 9. Pronto, nós colocamos dessa maneira aqui. Agora nós vamos fazer esse produto, mas antes de fazer o produto entre essas duas frações, entre essas duas razões, a gente pode simplificar valores. O que a gente puder fazer para tornar nosso cálculo mais simples, a gente vai fazer. Então nós vamos ter algo desse tipo aqui, ó. Deixa só eu pegar aqui uma caneta de outra cor para ficar mais fácil da gente visualizar. Olha só. Eu posso simplificar, por exemplo, esse 3 aqui, ó, com esse 9. Posso simplificar por 3. 3 dividido por 3 fica 1. 9 dividido por 3 fica 3. Ok? Então perceba que aqui agora eu fico com 1/5 vezes 6/3. Ora, eu posso simplificar agora também esse 6 com esse 3 que eu já tenho aqui. Então, se eu simplificar 6 por 3, posso simplificar também pelo próprio 3, tá? 6 dividido por 3 fica 2. 3 dividido por 3 vai ficar 1. No final das contas, ó, qual é o cálculo que nós vamos fazer agora depois das simplificações? Nós vamos ter 720 sobre x igual a 1/5 vezes 2 sobre 1. Vou colocar 1 aqui, porque como a gente deixou ele expresso aqui, eu vou colocar aqui também. Eu poderia não colocar, né? Porque o 1 no denominador, geralmente a gente não escreve, mas eu vou colocar para ficar o formato da fração normal, ok? Pronto, veja que nós simplificamos aqui um pouco o nosso cálculo, agora a nossa conta vai ficar mais simples de fazer. Vou continuar esse cálculo aqui em cima. Então, nós vamos ter 720 sobre x igual a
Faça a multiplicação entre as frações aqui. Multiplicação entre fração é numerador com numerador, denominador com denominador. Vai ficar, então, 2, né? 1 vezes 2 dá 2, 5 vezes 1 dá 5, 2 sobre 5. Nessa etapa aqui agora, ó, nós temos, então, a proporção, a igualdade entre duas frações. Fazemos aqui a multiplicação cruzada. O que nós vamos ter como resultado? 2x é igual a 720 vezes 5, ok? Realizando esse produto, 720 vezes 5, nós vamos ter como resultado aqui 3.600. Né? 720 vezes 5 dá 3.600. E agora vou isolar o x. Esse 2 que está aqui passa dividindo. X vai ser igual a 3.600 dividido por 2. E 3.600 dividido por 2 vai dar para a gente como resultado 1.800. Então, o aumento de produção ali, ó, vai gerar, né, esse aumento de funcionários e de horas por dia, vai fazer com que a produção tenha um aumento, nesse caso, de 1.800. Quer dizer, o aumento de 1.800 não, né? Ela vai aumentar para 1.800. O número de tijolos fabricados diariamente após o aumento da capacidade de produção passa a ser, então, de 1.800. A alternativa D responde aí corretamente essa questão para a gente, ok? Essa é a maneira, geralmente, mais convencional que nós temos de resolver uma questão que envolva regra de 3 composta. A gente pode adotar um outro caminho? Podemos. Qual seria esse outro caminho? Vamos lá, vamos ver aqui. Ó. Nós temos, primeira coisa, né, uma vez que a questão informa para a gente que os funcionários, eles produzem igual quantidade. Então, nós temos aqui, ó, todos os funcionários produzem igual quantidade de tijolos. Né? Então, a capacidade produtiva de cada funcionário é a mesma por hora. Né? Então, se 3 funcionários trabalhando 6 horas diárias produzem 720 unidades, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar 720, vou colocar aqui que é uma resolução alternativa. Né? Vou colocar aqui, sinalizar com 1, 2. Vamos pegar 720 e vamos dividir por 6, para saber quantos tijolos são fabricados por hora, né? Porque são 720 por 6 horas. Se a gente fizer essa divisão aqui, ó, 720 dividido por 6, a gente vai saber quantos tijolos são fabricados por hora. E aí, 72 dividido por 6 dá 12. Então, 720 dividido por 6 vai dar 120. Então, 120 são a quantidade de tijolos por hora. Mas são 3 funcionários. Isso quer dizer, então, que se eu pegar esses 120 e dividir por 3, vamos lá, 120 dividido por 3, vai dar 40. É isso mesmo? Isso. 120 dividido por 3 é 40. Então, significa que, por hora, cada funcionário produz 40 blocos. Ok? Pronto. Então, eu sei qual é a capacidade produtiva de um funcionário por hora. É de 40 unidades. Agora, essa fábrica ela vai passar a ter 5 funcionários. Se ela vai ter 5 funcionários, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer 40 vezes 5. Fazendo esse cálculo, 40 vezes 5, eu vou ter o quê? Eu sei que 40 vezes 5, no caso, é a quantidade de blocos que são fabricados em uma hora por estes 5 funcionários. 40 vezes 5 vai dar 800. É 800? Não, vai dar 200. Isso, 200. Isso quer dizer que, por hora, estes 5 funcionários vão produzir, então, 200 blocos. Só que a carga horária de trabalho agora serão de 9 horas por dia. Então, eu vou fazer 200 vezes 9. E fazendo esse cálculo, 200 vezes 9, eu encontro como resultado 1.800. Ou seja, serão produzidos ali 1.800 blocos, 1.800 tijolos ecológicos. Então, eu utilizei aqui 2 raciocínios, né? 2 caminhos diferentes, digamos assim, e nós chegamos no mesmo resultado nos 2 caminhos. Tá?
Qual deles você vai achar, você vai fazer, você vai utilizar na sua resolução? Você vai fazer aquele que você se sentir mais seguro para fazer. Tem gente que prefere utilizar o método convencional, né? Analisando as grandezas e tal, utilizando as setinhas para saber o que é diretamente, o que é inversamente proporcional, e tudo bem, sem problema nenhum. Tem gente que pode utilizar esse método aqui, que ele é mais curto, né? Ele é mais direto também. Veja que até o espaço que ele ocupa na resolução é menor. Você vai utilizar, então, aquele que você achar mais interessante para a sua resolução, tá? Lembrando que nesses vídeos que eu utilizo, o vídeo ele vai ficar um pouquinho longo, né? Talvez você ache o vídeo um pouquinho demorado, mas os vídeos de gravação, os vídeos de resolução de questão do Enem, são justamente para que você entenda a resolução de cada questão. Claro que a gente utiliza alguns macetes, como eu utilizei ali o da simplificação, mas a ideia dessas resoluções de questão que eu posto aqui no YouTube é que você possa realmente entender como que cada questão é resolvida. Todos os caminhos que são possíveis para se resolver uma questão. Tanto que aqui eu coloquei para vocês 2 caminhos possíveis, né? Então, você vai seguir aquele que para você for mais interessante, tá? Então, pode ser que o vídeo fique um pouquinho longo, mas assiste até o final, porque você assiste esse vídeo até o final e os próximos, né, até o final, para que você possa, assim, realmente entender cada questão, ok? Agora me coloca aí, conta aí para mim nos comentários. Você fez o Enem de 2025? Você lembra dessa questão? Como foi que você resolveu essa questão? Você achou fácil, achou difícil? Você utilizou o primeiro método ou o segundo método que eu utilizei aqui? Coloca aí nos comentários para eu saber a sua opinião. No mais, peço novamente para você se inscrever no meu canal do YouTube. Se inscreve aí, clica no botãozinho que tá de se inscrever que está aparecendo aí embaixo. Clica aí, pode clicar agora. Ativa o sininho das notificações para que você possa ser avisado assim que um vídeo novo sair, ok? E me siga também no Instagram. Meu arroba vai aparecer para você aí agora. Tá aparecendo aí agora na tela para você. Me segue lá no Instagram. Caso você tenha alguma dúvida, me manda uma mensagem no direct. Me manda uma mensagem no WhatsApp também. A gente pode conversar, bater um papo. Eu tiro todas as suas dúvidas. Para você que quer alcançar 800 pontos ou mais na prova de matemática do Enem, estudando menos da metade dos conteúdos do ensino médio. Então, me segue lá no Instagram que você vai descobrir como que você vai fazer isso. No mais, fico por aqui e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.